Notícias, informações, entrevistas. Você encontra aqui no Conecta Cash, o podcast do curso de jornalismo da Estácio São Luís. Olá, ouvintes! Eu sou Gabriel Pontes. Eu sou Gilmária Lopes. E está começando agora o seu Conecta Cash da Estácio São Luís. O assunto de hoje no Conecta Cast é sobre a campanha Outubro Rosa, ou seja, a conscientização sobre o câncer de mama. E para isso, nada melhor do que eu explicar o assunto com informação de qualidade. Sobre esse assunto, conversaremos agora com a professora Estelma Pontes, coordenadora do curso de enfermagem da Estácio São Luís. Olá e obrigado por ter aceitado o convite para conversar sobre o Outubro Rosa. Sabemos que é o mês que foi escolhido porque ações para a prevenção do câncer de mama acontecem sempre em outubro. Professora Estelma, a campanha Outubro Rosa promove acesso às informações sobre o câncer de mama, que acomete várias mulheres e que causa uma ação agressiva em parte de seu corpo. Você pode nos explicar o que é o câncer de mama? O câncer, na verdade, são alterações que acontecem na célula. A célula ela é invadida por um tecido agressivo e causa sua destruição e uma deformação. O câncer ele pode ser de várias formas, mas como estamos no Outubro Rosa, nós vamos falar do câncer de mama. O câncer de mama ele segue o mesmo princípio ativo. Existe uma formação nodular, existe uma destruição celular que vai passar por várias fases. Essas fases, elas podem ser fases benignas ou malignas, dependendo da formação dessa célula, quando esta é estudada através dos exames que a gente faz para fazer a detecção do câncer. Professora, a mobilização da campanha visa alertar sobre a importância de olhar para a saúde preventiva e a realização de exames para mulheres com idade entre 50 e 59 anos. Alguns atendimentos são oferecidos para casos suspeitos e confirmados. Pode explicar como é realizado o diagnóstico da doença? Na verdade, pelo protocolo, a idade ela está aí sobrepondo. Claro que as mulheres a partir de 50 anos, elas já têm que fazer o seu exame recorrente das mamas, mas se na família de um indivíduo já tem casos de mama caracterizados, a pessoa ela tem que procurar o atendimento um pouco mais cedo. Toda essa programação que a gente faz da definição precoce para o câncer começa exatamente pelo exame da mama. Existe um protocolo anterior em que a mulher ela precisaria fazer o autoexame da mama, como vocês viam nas propagandas, ir para frente do espelho, botar a mão atrás da cabeça, apalpar a mama de forma circular, apalpar as axilas, fazer expressão nos mamilos, procurando presença de secreções, e isso eram sinais indicativos que a sua mama ela tinha algum tipo de alteração. Não necessariamente o aparecimento de nodulações indica que você tem um câncer maligno. Pode ser um câncer benigno, pode ser um cisto próprio da idade, como a gente costuma ouvir os ultrassonografistas dizerem, quando a gente é submetido aos exames da mama. Então, dessa forma, um diagnóstico precoce, ele perpassa pela mulher ter conhecimento do seu corpo, de saber como é que ele funciona, como é que ela está em contato com ele todos os dias, porque é muito mais fácil você fazer uma detecção precoce se você conhece seu corpo. Então, a primeira coisa que a gente faz realmente é fazer o exame das mamas. E, é claro, a cada ano, procurar o acompanhamento de um ginecologista, que ele vai aí passar os exames iniciais, como a ultrassom da mama, ele vai passar para você, caso apareça alguma nodulação, ele vai passar um exame mais específico, que vai procurar esse nódulo e vai rastrear de forma mais profunda. E aí, dessa forma, você consegue fazer uma detecção precoce. É muito rápido, não é doloroso fazer uma ultrassom, não tem muito risco. É claro que se na ultrassom aparece alguma atividade diferente, do que é o que preconizado normal, porque a mama das mulheres, dependendo do tamanho, se são mamas grandes e densas, podem haver presenças de cistos mais do que nas outras mamas menores.
E aí, nesse caso, se aparece um cisto, uma característica mais diferenciada, eles vão buscar a mamografia, né, para auxiliar nesse exame. Aí as mamografias, elas são pedidas, né, com mais critérios, né? Os critérios de mamografia são mais específicos. É um histórico familiar de CA, é um nódulo que já aparece de uma forma mais característica, mais diferenciada, que vai dar o entendimento de que pode ser realmente um câncer. Então, mamografia já é um exame mais específico. Não é todo mundo que vai numa primeira consulta ao ginecologista já ser submetido à mamografia, tá? Tem os protocolos que são designados para isso. Professora Estelma, a senhora falou sobre o diagnóstico precoce. E segundo o levantamento do IBOP, os índices de câncer de mama em mulheres a partir dos 60 anos de idade chega a 73% das mulheres. E se detectado no começo, a sua chance de cura é de 97%. Você pode esclarecer quais são os estágios e os sintomas da doença? Então, a gente tem 3 estágios para a doença, né? O estágio inicial, que é a formação do cisto, né? E que com a evolução e a destruição celular, ela sofre o que a gente chama de mitose, é uma que junta na outra, faz uma modificação celular e aí avança para um quadro secundário, que é a formação do nódulo próprio, né? Essa formação de nódulo, dentro do desenvolvimento celular e dependendo da detecção, ele pode gerar outros sítios do câncer que a gente chama de terceira fase. Para uma mulher saber que ela tem câncer de mama, a gente tem que começar a analisar primeiro a formação desses nódulos mamários através do toque, né? Através da procura propriamente dita. Secundariamente, os exames de imagem. E é óbvio que se a mulher ela tem uma detecção precoce, a chance de cura é de 97%, né? Nos casos, de todos os casos. A sintomatologia, ela é muito variada, né? Isso vai depender de organismo para organismo. A mulher que tem o câncer de mama nem sempre vai ter os mesmos sintomas que uma outra. Então, por exemplo, a mulher ela pode apresentar o seu mamilo escarificado, pode apresentar secreção abundante, pode apresentar como vermelhidão, pode apresentar uma mama dura, né, ao toque. Algumas falam de dor, né? E algumas têm um nódulo e não sentem absolutamente nada, a não ser o nódulo na mama. Então, os sintomas eles variam muito de pessoa para pessoa. Professora, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. No Maranhão, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, em 2018 e 2019, o Estado notificou 450 e 665 casos, respectivamente. Em 2020, foram registrados 137 casos diagnosticados até o momento. Quais as ações feitas para diminuírem os casos de câncer de mama em São Luís? A priori, né, as campanhas, né, são o que mais a gente preconiza, né? Na verdade, dentro da prevenção, né, do câncer de mama. Fazer a orientação desde a adolescência, né, até a fase adulta, dentro de um processo em que toda a comunicação efetiva dentro das redes sociais, dentro da mídia, elas são importantíssimas quando se leva para eles o número de casos que nós já temos, né? E como essas coisas, como esses casos eles podem ser controlados. Então, de forma bem pontual, a campanha ela é a principal fonte, né, de informação para que a mulher ela procure um atendimento e faça o controle da sua saúde, né? Quando a gente trata de câncer feminino, a gente tem até uma prerrogativa maior, né, comparado ao do homem, né, que será o mês seguinte. Mas, em contrapartida, você, mulher, né, você precisa se conhecer primariamente, você precisa estar
indo ao médico, né? O seu médico de confiança, o ginecologista. Você tem acesso a esses serviços de forma gratuita, né? Através do Sistema Único de Saúde. A gente tem os programas de saúde da mulher que são instituídos na maioria das unidades básicas de saúde. E a prevenção perpassa por você querer cuidar de você mesma, né? Informação é o primeiro ponto, é saber como, saber de que forma, saber como você pode se prevenir desse tipo de câncer. A senhora falou sobre prevenção e a gente sabe, né, que o diagnóstico positivo do câncer de mama afeta o emocional de muitas mulheres. Existem instituições de acompanhamento psicológico para elas? Sim, existem. Todo o serviço, como já preconiza o SUS, o serviço do atendimento para quem tem câncer de mama, ele começa inicialmente quando você recebe um diagnóstico, tá? Quando você recebe o diagnóstico, o próprio médico ele já te encaminha para um serviço de atendimento psicológico. Então, você é acompanhado de todas as formas. Você é acompanhado por um nutricionista, você é acompanhado por um psicólogo, você é acompanhado por um TO, por um fisioterapeuta, dentro daquele esquema todo de tratamento. Então, a gente já tem um atendimento inicial com a psicologia. Algumas mulheres, elas tendem a não ter muita aceitabilidade, né? Quando tem um diagnóstico, muitas mulheres, elas tendem a ficar depressivas, elas tendem a não aceitar aquele diagnóstico. Então, essa fase inicial é importantíssimo o acompanhamento psicológico. Professor, eu sei que há vários tipos de tratamento para o câncer de mama. Você pode exemplificar alguns deles? Basicamente, o tratamento de câncer da mama, existem três tipos de processo, né? Quando a gente trata do câncer de mama, a gente pode fazer a cirurgia, né? Que é a retirada da mama, que pode ser feita de forma total ou parcial. Você vai poder também, ou não, ser submetido à quimioterapia e à radioterapia. Por que eu digo pode ser? Porque dependendo do tipo de câncer que essa mulher tem, a cirurgia, ela já é um indicativo de um processo para cura. Retirou o nódulo, retirou a mama e ela faz um acompanhamento posterior sem a necessidade de fazer quimioterapia. Mas existe um tipo de câncer que mesmo você fazendo a cirurgia, você precisa passar pela quimioterapia, tá? E pela radioterapia. Isso vai depender de qual foi o estudo citológico daquele tipo de câncer que foi retirado no momento da cirurgia. Então, existe um estudo histológico, pega um pedaço de tecido, coloca no microscópio, estuda aquela célula e vê se a cirurgia ela foi efetiva para aquele tipo de câncer. E se ela não foi, vai automaticamente passar por uma quimioterapia. Ao final da quimioterapia, você passa por um novo exame para saber se a quimioterapia ela foi efetiva. Se ela foi efetiva, você não faz a rádio. Se não foi, você vai fazer a radioterapia. Então, os tratamentos vão depender único e exclusivamente do tipo de câncer que essa mulher ela tem naquele momento do diagnóstico. Professora Estelma, a senhora explicou, né, sobre os tipos de tratamento de câncer de mama. E quais são os fatores de risco do câncer de mama? Primariamente, né, antigamente a gente dizia assim, eu usar desodorante faz com que eu tenha câncer de mama, né? Isso você já deve ter escutado, né? Falar que a moeda mulher também, colocar moeda no seio, celular, usar o celular próximo, colocar folha de planta, alguma coisa assim, né? Então, são coisas que a gente ouve mediaticamente, né? Mas os fatores, né, principais são comportamento, ambiente e hereditariedade, né? Então, quando a gente fala comportamento, é como eu, mulher, trato do meu próprio corpo, como é que eu me cuido, né? O ambiente, ele é favorável? As pessoas que têm exposição à rádio, a ondas de radiação o tempo todo, são pessoas que podem desenvolver. Eu digo podem porque não é todo mundo que está exposto na radiação que vai ter câncer, né?
Então, algumas pessoas podem desenvolver por conta das suas atividades laborais, por exemplo, né? E tem os fatores genéticos, né, que são carreadores. Então, as células, elas tendem a acompanhar gerações, né? Então, quando você vai ao médico, por exemplo, que você vai ser submetido a alguma cirurgia, o médico te pergunta: tem algum caso de câncer na família? Alguém na sua família morreu de infarto? Né? Alguém na sua família já teve algum problema psicológico ou psiquiátrico? Por quê? Porque são fatores inerentes da hereditariedade da pessoa. Não quer dizer que porque houve câncer de mama na minha família, eu obviamente vou tê-lo, né? Pode ser que não. Pode ser que eu tenha tido uma tia que teve câncer e a geração todinha ninguém mais tem, só ela. Né? Mas o fator hereditário, ele é um dos pontos mais importantes quando a gente trata de fazer o estudo para o câncer. Professora, você poderia nos contar a sua experiência com a doença e sobre o seu trabalho? Nós sabemos que você é formada em enfermagem já tem algum tempo, coordenando o nosso curso de enfermagem aqui na Estácio. E poderia nos dizer a sua experiência? Bom, eu já trabalhei no Hospital de Câncer aqui de São Luís, né? No hospital de referência. E as experiências, elas são bem emocionantes, na verdade, né? Porque você trabalha prestando assistência à saúde a mulheres que muitas das vezes estão naquele hospital porque não tiveram acesso à informação e atenção à saúde no tempo correto, né? Isso deixa a gente muito sensibilizado. E, por outro lado, a gente observa a força, né, que a mulher tem nesse processo todo de construção da sua própria saúde, quando ela se acha numa instituição voltada para o câncer, junto com outros tipos de cânceres, né? Então, são experiências bem marcantes na vida de um profissional. E a segunda experiência é que eu estou em tratamento, né, de câncer de mama também. Em 2018, depois da minha mãe ter saído de uma cirurgia por câncer de mama, e eu lembro a vocês que nós falamos, né, do fator hereditariedade, a gente já tinha perdido um avô com câncer de laringe e metástase pulmonar, e a minha mãe também teve câncer de pulmão, né? E em 2018, dentro desse furacão de informações, eu, deitada de bruços, abracei meu travesseiro e senti um nódulo, né, alguma coisa incomodando, um pouco de dor. E aí, quando eu passei a mão, eu senti. Na hora, né, pra gente que já estuda isso há muito tempo, é uma sensação bem estranha, né? E você para e pensa: opa, que isso? Isso não estava aqui antes. E você vai começar a pensar e a projetar. A experiência, gente, ela é única. Que para quem trabalha na área da saúde, você não saber o que vai acontecer é muito difícil, né? Porque você sabe, né? Quando eu fiz o autoexame, quando eu vi o resultado do meu exame e eu li o exame e eu tinha certeza que eu estava com câncer de mama, foi surreal, né? Mas a bem da verdade é que eu acredito, né, nos médicos que trabalham com isso. Então, eu me entreguei totalmente, né, aos cuidados, né? Eu não me transformei na enfermeira que já cuidou de pacientes com câncer, eu fiquei como paciente realmente. E foi, assim, uma experiência única, porque a vida da gente, ela se transforma completamente. É um outro estilo de vida que você tem, porque você tem seus medos, você tem seus anseios, né? Você tem que ter coragem, você tem que se manter firme, você tem que ser forte, né? Em determinadas situações que você não pode estar chorando o tempo todo, né? Que você não pode expressar a sua fragilidade. Então, quando a gente fala que um paciente que tem câncer, ele precisa de um acompanhamento psicológico, é desses fatores que a gente está falando. Mas eu sempre fui uma pessoa muito segura, né, das coisas que eu faço na minha vida. E quando eu fiquei com o diagnóstico, e eu disse assim: nossa, então, se é para ser, né? E se veio, vamos cuidar, né? E no dia seguinte eu já estava sentada no consultório e eu tenho
uma médica maravilhosa. Isso é importante para os pacientes. Como são tratados, né? Como os médicos tratam a gente. Então, a minha médica, a doutora Noelle, uma pessoa maravilhosa, a doutora Ana Gabriela, que foi a que fez a cirurgia, outra pessoa assim, extremamente sensível, que sentava, perguntava, como é que tu quer a tua mama, tu quer que tamanho, tu quer grande, tu quer pequena, tu quer ficar como? Quer ficar turbinada, entendeu? Então, dava um alto astral, né, na mulher e sempre me dizendo, olha, tem uma pessoa que faz uma tatuagem, se a gente não conseguir salvar o mamilo, vamos fazer uma tatuagem. Quando meu cabelo caiu, né, Gabriel queria até cortar o cabelo dele para me dar, né, quando o cabelo começou a cair mesmo, gente, dá um negócio assim tão... É um negócio que não dá para explicar, né, quando tu tá te penteando, que tu vê o teu cabelo cai todinho no chão. Né? Então, são experiências que você nunca vai esquecer na vida. E eu, enquanto enfermeira mesmo, enquanto profissional, eu já tinha uma sensibilidade muito grande com as mulheres nesse sentido. Então, agora ela está assim, acima, né, de tudo. Né? Então, a gente procura se melhorar, né, como pessoa, olhar o outro com outro olhar, perceber que nem todo mundo tem a força que a gente tem, né? Nem todo mundo tem essa vontade de vencer e de viver, né, as coisas, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Assim como deu certo, poderia não ter dado, né? Poderia ter tido uma metástase, mas não tive. Isso não é o que acontece, né? Pode não acontecer com outras pessoas. Então, dentro do foco, né, do câncer de mama, é dizer mesmo que a gente precisa ter muita força interior, muita vontade de viver, olhar para as pessoas que cercam a gente. E aqui nessa instituição eu fui extremamente amada. Eu nunca tive a sensação de você ser amado o tempo inteiro. Aquele cuidado do colega que te trazia um copo d'água, que te levava para comer, porque a gente tem uma perda de apetite imensa. A gente não come. Eu perdi 8 quilos de peso, né? Por conta de não comer. Então, tem todo aquele cuidado familiar, do filho que vai buscar, do filho que vem deixar, que fica sentado na quimioterapia, vendo tu lá quase morrendo, né? Mas está lá sentado firme, né? O processo familiar, ele é extremamente importante. Os pais, os irmãos, os amigos, a gente descobre coisas nas outras pessoas que a gente nunca nem percebeu. Então, eu digo assim, eu tive câncer de mama e eu digo que a experiência, ela me fez uma pessoa melhor, ela me fez enxergar um outro lado, né, que eu não conhecia, que eu não via e que melhorou o meu entendimento, né, e mostrou que a gente pode ser forte sim, que a gente pode vencer sim, né, basta você ter muita fé, né? Fé nas pessoas que cuidam de você e fé em Deus principalmente, né? Então, as mulheres que estão passando por isso agora, não é uma coisa fácil, né? Mas tem que ter força interior e muita fé, né? E acreditar que tudo pode dar certo sim, né? Não é uma coisa que você pode dizer que não vai acabar com a minha vida, né? A gente tem que ter sempre a esperança, né, dentro do processo de saúde e do tratamento que o câncer de mama traz, porque o câncer, ele não traz só coisas ruins, ele traz coisas boas, traz as amizades, traz o amor, traz o afeto, traz a segurança, traz a vontade de viver, né? E a credibilidade em não ser maior que é Deus, nosso Pai. A sua história, né, de relato sobre o câncer mostra pra gente como a senhora é forte. Chorar não é demonstrar fraqueza e nem nada, mas demonstra o quanto a senhora está aqui mesmo, relatando, que está ajudando quem está nos ouvindo. E isso pra gente aqui, tanto quem está aqui como está ouvindo, vai ajudar sim. Porque a senhora, como uma profissional da área, passou pela situação e a senhora relatando que o seu olhar mudou. Antes era profissional e agora é um olhar mais clínico. E começou a gente vê o quanto a senhora tem amor pela vida. E com certeza vai inspirar assim, muitas outras mulheres que estão passando por a situação. E Deus o livre e guarde se elas passarem, porque nós estamos à mercê, infelizmente. Então, qual é a mensagem que a senhora deixa para essa mulher que está passando por essa situação ou para quem tem um familiar passando por isso? Porque, como a senhora bem disse,
a profissional que lhe acompanhou, que aumentou a sua autoestima, o seu filho, que é o Gabriel, que está aqui nos entrevistando, que ela falou, Gabriel, o filho dela, ele também foi um apoio. Então, qual é a mensagem que a senhora deixa para essa pessoa que está passando por isso e para um familiar que tem um parente, um ente querido que está passando por esse processo? Gente, principalmente não se esconder. Não se esconder, porque ter câncer não é vergonha. Não é uma coisa que você pediu, não é uma coisa que você desejou, né? Ele veio por fatores que só Deus sabe, né? E a gente não deve se esconder. A gente deve se mostrar realmente, mostrar para as outras pessoas que a gente é forte, né? Que é uma doença e que a gente pode vencer essa doença. Né? Trazer a sua família para perto de você, se abrir para a sua família, porque não tem coisa melhor do que a família próxima. Olhar para os seus amigos e ver que ele quer cuidar de você, né? Tem gente que não deixa a gente se aproximar. Então, se abram, né? Se deixem cuidar, porque é um momento que você realmente precisa ser cuidado. E nunca perder a fé, nunca perder a esperança. A gente tem que ter esperança. O que segura a gente, o que move a gente é a esperança e a fé. É acreditar que aquilo é um momento passageiro, que aquilo vai passar. E mesmo que não passe, veja dentro da sua própria experiência alguma coisa de bom, né? Tudo que a gente tem na vida tem fase ruim e fase boa, né? Eu até hoje penso sempre... Eu tive câncer, mas eu me olho no espelho todos os dias e digo assim, não foi tão ruim. Não foi tão ruim. Porque eu nunca fiquei só. Nunca fui desamparada. Vinha para o meu trabalho, meus amigos me ajudavam demais aqui no meu outro trabalho. Então as pessoas ligavam e perguntavam, como é que tu tá? Ei, Pretinho, o que tu tá fazendo agora? Vamos tomar uma água de coco, entendeu? Então, assim, se perguntam. Então, eu acho que não foi a pior coisa do mundo, né? Então, o que eu tenho que dizer para as pessoas é que você precisa se mostrar, que você precisa acreditar e nunca deixar de ter fé. Professora Estelma, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. E desculpa eu ficar um pouco emocionada. Não tem problema não, hein? O seu Conecta Cash fica por aqui. Até a próxima. Notícias, informações, entrevistas, você encontra aqui no Conecta Cast, o podcast do curso de jornalismo da Estácio São Luís.